Bons dias! Tudo bem, galera? Você consegue distinguir densidade e massa específica? Será que essas grandezas físicas são iguais? Fique comigo, daqui a pouco você saberá. Muito bem! Saudações, queridos e queridas estudantes! Estamos aí para mais um momento de aprendizado, né? Então, para falarmos de densidade e massa específica, precisamos ter em mente o conceito de cada um, pois trata-se de coisas diferentes. Vamos lá? Massa específica é uma característica da substância. Já a densidade, ela caracteriza o corpo. Portanto, são grandezas distintas em termos do que ela caracteriza. No entanto, quando você fala em física, está sempre pensando em fórmula. Vamos lá? A expressão matemática que se usa para calcular é a mesma. Pois bem, trata-se da razão da massa e do volume. No entanto, quando a gente pensa, dá uma olhadinha aqui, ó, massa específica, a gente usa muito a letra μ, a letra ρ, são letras gregas para representar massa específica. Isso varia de autor para autor. Mas a massa e o volume são para a substância. Já na densidade, quando você pensa na massa e no volume, você está pensando no volume e na massa do corpo. Compreende isso? Muito bem, a densidade, na maioria das vezes, usamos a letra D como representação. No entanto, os autores misturam isso, principalmente autores de questões. É danado para falar em densidade aquilo que seria massa específica, mas você precisa ter isso claro em sua mente. E para te ajudar um pouco mais a distinguir densidade de massa específica, vou convidá-lo a observar o seguinte. Observe este pequeno pote, que é feito de plástico. Esse pote tem aproximadamente um volume de 250 ml. Se você colocá-lo na balança, você vai medir a massa do pote e também a massa da substância. Porque o ar que aqui está, aqui dentro, não interfere na medida da massa, ele está sobre a balança também. Então a massa do corpo pote e do plástico que compõe esse pote é a mesma. No entanto, o volume do pote inclui o espaço vazio. O volume do pote é o corpo mais o que está dentro, mesmo que seja ar. Agora, o volume da substância que forma esse pote, o plástico. O volume de plástico não pode ser contado o que está aqui dentro. Tem que contar só o plástico em si. Para isso, você poderia derreter o pote, formar um bloquinho cúbico de plástico maciço, e aí você poderia medir o volume desse plástico. Mas, olhando só de olhar para isso aqui, você observa que o volume de plástico é muito menor que o volume do corpo. Daí a grande diferença no valor para massa específica e densidade do corpo. Outro modo de distinguir isso, eu vou trazer você para olhar um pouquinho uma coisa que você já conhece, massa de modelar. Lembra de brincar com isso? Pois bem, vou escolher essa aqui e lembrar meu tempo de infância, né? Ficar brincando com isso é muito gostoso. Formar aqui, ó, uma pequena esfera. Essa esfera não é oca, ela é maciça, da mesma substância, não tem espaço vazio. Daí, o corpo esfera tem uma massa e um volume, e o volume desse corpo coincide com o volume da substância. E a massa é a mesma. Portanto, nesta situação, a densidade deste corpo tem o mesmo valor que a massa específica desta substância. Agora, se a gente pegar essa massa, esta esfera, e colocar na água, o que acontece? Será que ela flutua? Será que ela afunda? Vamos pegar o pote novamente e colocar aqui um pouco de água e observar o que vai acontecer com esse objeto.
Veja bem, está aqui. Se colocarmos a esfera, afunda ou flutua? Afunda. A densidade da esfera do corpo é maior que a densidade da água, por isso afundou. Vamos secar esta coisinha aqui para fazer mais uma observação, né? Vamos secar isso aqui um pouquinho para conseguirmos moldar e brincar mais um pouco. Agora vou moldar este objeto fazendo uma outra forma. Ao invés de ser uma esfera, vou fazer aqui um objeto que em alguns lugares desse Brasil é chamado de cuia, em outros é uma cumbuca, não é isso? Pois bem, neste novo formato, nesta nova forma da nossa massa, o objeto tem a mesma massa da esfera. Nós não tiramos pedaço nenhum, tá certo? Só mudamos a forma. Agora, o volume do objeto é maior, pois o volume inclui o espaço vazio que está aqui dentro. O volume da substância é menor, porque é só a substância, a parte interna não conta. Beleza pura? Muito bem. Se colocá-lo na água novamente, será que afunda ou será que flutua? Vamos ver? Veja só. Opa, vamos observar aqui. Eita, escorregando. Vamos ver. Ao soltar, flutua. Isso significa que a densidade do corpo é menor que da água. E a massa específica da substância que é feito esse corpo continua a mesma. Nós não mudamos a massa. Nós não mudamos de material. A massa específica é a mesma. O que mudou foi a densidade do corpo, porque eu mudei o volume que o corpo estava ocupando. Daí você pode levar para o dia a dia. Por que que um navio feito de aço, madeira, etc., consegue flutuar? Ele é cheio de espaço vazio. A densidade do navio, como um todo, é menor que a densidade da água. Depois nós vamos ver um outro assunto, que é princípio de Arquimedes, para explicar isso um pouco melhor, tá bom? Nesse aspecto, vamos retomar a nossa tela? Vamos observar aqui? Esta grandeza, ou essas grandezas, tem qual unidade no sistema internacional? A unidade é quilograma por metro cúbico, a mesma, tá certo? Muito importante você lembrar de relação entre unidades, porque é bastante comum nós termos questões em que os dados são fornecidos em grama por centímetro cúbico, e daí tem que converter para quilograma por metro cúbico. É bom que você memorize uma forma de conversão entre eles. Quero destacar a massa específica ou densidade da água. Bom, a água não é oca, então falar em massa específica ou falar em densidade, tanto faz. Os autores falam da mesma forma. 1 quilograma de água, 1 litro de água, tem massa 1 quilograma. Então a massa específica da água é 1 quilograma por litro, ou 1 grama por centímetro cúbico. Fácil demais, né? Se você quiser converter isso para o sistema internacional, o que você tem que fazer? Basta fazer esta operação aqui, ó, multiplicar por 1000. Perfeito? Então, de grama por centímetro cúbico converter para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar o número que você tem por 1000, 10 à terceira. Fácil demais. E aí, tá gostando do vídeo? Que bom! Então vai lá, vai aqui embaixo, dá um joinha. Assim você proporciona que esse vídeo vá para mais estudantes. Seguindo, quero destacar para vocês, nesta tabela, algumas massas específicas. Não que você precise memorizar, mas apenas ter uma noção. A massa específica do ar é muito pequena. Observem, 0,0013. Né? A massa específica da água do mar é maior que a da água doce, claro. Por isso é mais fácil de você flutuar no mar do que flutuar numa piscina. A massa específica da água salgada é 1,017 até 1,030. Isso depende de pressão, temperatura, como a massa específica de todas essas substâncias. Isso depende da temperatura, claro.
o volume que ela ocupa varia com a temperatura. Pois bem, quero destacar ainda a massa específica do mercúrio a 0 graus Celsius, mercúrio líquido. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? 13,6 é um dos líquidos mais densos que a gente tem. 13,6 gramas por centímetro cúbico. Joinha? Beleza. Então, sendo assim, vamos partir para como é que é? Aquele abraço. Até o próximo vídeo, meus queridos. Até o próximo vídeo.